Olá pessoal, aqui é o professor Joaquim e hoje nós vamos continuar com a introdução sobre gerenciamento de projetos. Na última aula nós vimos o que é o PMI, o que é o PMBOK, o que são projetos e as principais características de um projeto. Então ele possui um objetivo, é temporário, é único, é restringido por recursos limitados, é realizado por pessoas e coexiste com outros projetos. Qual é a origem dos projetos? Tá? Então hoje nós vamos ver um pouco mais sobre a parte conceitual de projetos. Muitas podem ser as razões para que um projeto se inicie. Uma imposição legal, então uma lei, né? Alguma coisa assim, então eu vou ter que fazer um projeto para se adequar. Uma evolução tecnológica, um pedido de um cliente, uma demanda do mercado, entre outras. Então são várias as formas, as origens de um projeto. Um projeto nasce de uma necessidade, que por sua vez provoca ideias. Então eu preciso de algo para resolver certa coisa, né? E aí eu vou criar um projeto. Alguns autores chamam essa fase de ideação. É quando você fica realmente com a sua ideia e matutando e pensando como resolver, né? Quando se está nessa fase de origem, parafraseando Platão, se está no mundo das ideias e não se consegue sair deste local enquanto não organizar as ideias de formas que ela tenham um escopo mínimo. Então a ideia, você tem uma ideia, mas realmente você tem que mensurar ela, você tem que tornar ela visível. Você tem que ter um escopo, uma definição, algumas coisas que realmente mostrem que a sua ideia faz sentido e pode gerar um projeto e depois um produto, quem sabe. Igualmente importante é ter nessa etapa uma noção de prazos e custos para transformar a ideia em realidade. Às vezes a gente tem ideias mirabolantes que acabam se tornando muito caras, né? Ou também o prazo. E às vezes eu preciso resolver num determinado tempo. Então tem que levantar todas essas ações, essas ideias antes, né? De começar a fazer o projeto propriamente dito. Esse é o objetivo da fase de concepção dos projetos. Nessa etapa, as ideias são formatadas para criarem características de projetos. E quando os objetivos, as características e as justificativas ficam claras, certo? Então é quando eu consigo moldar realmente e definir o que vai ser feito nesse projeto. Uma ordem de grandeza financeira e de prazos também deve aparecer. Então a gente já falou, né? Com relação a prazos e custos. Com essas informações em mãos, tem-se a visão inicial dos projetos e com essa visão definida é possível partir para a gestão de portfólios, por meio de qual os projetos e programas passam por um processo sistematizado de classificação, avaliação, priorização e seleção. Mas, e aí, gente? Vocês sabem o que é o portfólio? Vocês sabem qual que é a diferença de um projeto com um programa? Na aula de hoje a gente vai tentar explanar esses pontos, tá? Então, um portfólio. Segundo o padrão do PMI, portfólio é uma coleção de projetos, programas e outras atividades agrupadas para facilitar o gerenciamento eficaz e atingir os objetivos estratégicos do negócio. Então eu faço o portfólio, eu tenho projetos, programas e outras atividades. É um aglomerado de ações, digamos assim. Olha, um desenho da estruturação do portfólio, tá? Então eu posso ter um subportfólio e aí eu tenho projetos e programas dentro.
Mais adiante a gente vai ver qual que é a diferença de um projeto e de um programa. Mas basicamente o programa é um conjunto de projetos, tá? É possível ter mais de um portfólio de projetos em uma empresa, como a gente viu ali, né? Por exemplo, uma mesma organização, uma mesma empresa, pode ter um portfólio de projetos de TI e outro na área de desenvolvimento de produtos, além do portfólio geral da empresa, do qual os dois anteriores fazem parte, certo? Então eu tenho uma equipe que vai trabalhar com projetos de TI, outro que vai trabalhar com o desenvolvimento de produtos. Dentro disso eu crio portfólios, tá? Porque projetos de TI eu posso ter vários projetos dentro, né, da área de TI. E aí eu tenho um portfólio da empresa que pode ter tanto o portfólio de TI como o portfólio de desenvolvimento de produtos. Então algo bem gigante. A gerência de portfólio se refere à classificação, priorização, seleção e suporte aos investimentos dos projetos e programas. Então a ideia de gerenciar o portfólio é: qual o projeto que a gente vai fazer primeiro? Quanto que eu vou gastar para fazer esse projeto? E aí eu consigo, com os portfólios, fazer essa gestão. O PMI propõe a organização do gerenciamento do portfólio em processos, de acordo com a figura a seguir. Tá? Então, essa é o processo, né, que o PMI sugere. Tá? Então, nós temos uma identificação, depois eu coloco uma categoria, uma avaliação, seleção, priorização, o balanceamento de portfólio e aí vem a autorização, certo? Disso daí eu posso fazer uma revisão ou eu começo a executar. Se tiver mudanças, então eu tenho que seguir todo esse fluxo, tá? Então eu tenho a saída delas, o grupo de processo de alinhamento, o grupo de monitoramento e controle e processos de componentes, tá? As nossas aulas nós vamos focar bastante no gerenciamento de projetos, não vão ter um foco tão grande na parte de portfólio, mas é importante vocês saberem o que é e como ele é agregado junto aos projetos, digamos assim. Programa, que eu falei anteriormente, vamos definir o que é um programa. É um grupo de projetos relacionados e gerenciados de uma forma coordenada, integrada por objetivos comuns, certo? Então ele vai ter que ter algo comum. Por exemplo, eu tenho vários projetos da área de TI. Então eu posso, de repente, fazer um programa que eu consigo visualizar que vários projetos têm algo em comum. E aí eu posso usar até recurso de um projeto no outro, eu posso usar pessoas. Quando a gente fala recurso, não é só financeiro, né? Então eu posso fazer esse gerenciamento dentro de um programa, de vários projetos. Pode não possuir uma data definida de término, mas possui uma meta. Certo? Então o programa não tem definido um término, porque são vários projetos que podem fazer parte dele. Então, diferente do projeto que tem uma data limite e fim, o programa eu posso ir adicionando projetos e posso tirar também durante a execução e o seu gerenciamento. Mais uma definição: o programa é um grupo de projetos relacionados e gerenciados de modo coordenado para obtenção de benefícios e controle, que não estariam disponíveis se ele fosse gerenciados individualmente, certo? Então, se eu faço os projetos separados, eu não consigo ver que eu posso utilizar uma ferramenta, uma técnica, uma pessoa, um recurso, ou até mesmo um valor financeiro em outro projeto que está trabalhando com coisas muito similares, tá? Então, quando eu faço o gerenciamento do programa, que é algo maior, eu consigo ter essa visão. Tá? Então, eu tenho o programa, um projeto A, projeto B, projeto C, D, projeto E, junto todos eles e formo um programa. Ok, pessoal? Então, gestão de projetos. Até aqui nós vimos o que são projetos e suas origens, o que são portfólios e programas.
E na próxima aula nós vamos estudar sobre o ciclo de vida de um projeto. Tá bem, pessoal? Por hoje era só. Fiquem em casa, usem máscara, lavem as mãos constantemente, se cuidem, fiquem bem.